Salmo 92. Gostaria que os irmãos acompanhassem a minha leitura, por favor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende, o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça nenhuma. Amém. Aleluia. Mais uma vez, vamos orar? Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Peça que o Senhor continue a ministrar sobre o seu coração. O Senhor já tem falado conosco nas orações, na comunhão fraterna, entoando cânticos, leitura da palavra. O Senhor tem já manifesto o poder dele sobre nossas vidas neste lugar, no culto de hoje. Se fôssemos embora, já estaríamos edificados grandemente. Mas o Senhor dedicou este momento para nos falar mais particularmente por meio da pregação da palavra. Então, abra o seu coração, que esteja sensível à voz do Espírito Santo, que os seus pensamentos sejam agora direcionados à presença de Jesus Cristo, sempre, sempre, à obediência dele, para que nada venha dispersar e nos fazer viajar para longe daqui. Pelo contrário, estejamos focados na presença do Senhor, fortaleza nossa, refúgio nosso. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor coloque nossas vidas e os nossos corações no teu altar de uma maneira graciosa neste momento, ó Pai, para manter e continuar aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Por meio agora da pregação da palavra, que ela entre profundamente no nosso coração como espada de dois gumes, trazendo discernimento para a nossa vida e existência, orientando-nos no nosso caminhar e no trabalho de nossas mãos, fazendo com que o teu nome em todo tempo seja glorificado. Bendito e engrandecido seja o Senhor, em Cristo nós oramos. Amém e amém. Este mês de novembro é o mês em que nós comemoramos o Dia de Ações de Graça. É a quarta quinta-feira do mês de novembro. A quarta semana, na quinta-feira do mês de novembro. Este ano, acho que dá no dia 28 ou dia 29, algo parecido assim. Nós estaremos comemorando o Dia de Ações de Graça. Isso é um momento belíssimo. Foi originado no hemisfério norte, por causa da transição do inverno para a primavera, e assim, agradecimento pela colheita que virá, as primeiras colheitas já servindo de alimento para o povo, e assim também, um dia, um dos nossos diplomatas que foi lá nos Estados Unidos, viu aquela celebração tão graciosa, trouxe também para o Brasil e estabeleceu como um dia no calendário oficial do nosso país. Ele também está no nosso calendário oficial. Não é nem ponto facultativo, obviamente, nem feriado, mas está para ser celebrado por nós, especialmente aqueles cujos corações estão dedicados à gratidão ao nosso Deus. Esse salmo de gratidão a Deus, era um salmo cantado no dia do Senhor. Aqui na minha Bíblia tem um parágrafo dizendo para o dia de sábado. Mas o dia do Senhor, nós sabemos que o dia do Senhor não é mais o sábado, mas foi transportado para o domingo por causa da ressurreição de Jesus Cristo e outros fatores que não entram agora em questão. Mas o dia do Senhor, o dia dedicado, o dia em que nós tiramos daquela correria do dia a dia, daquelas coisas que nós fazemos odiernamente, nós dedicamos um dia à comunhão, ao ensino da palavra, ao aprendizado da palavra, para o evangelismo, para glorificar a Deus, para olharmos a nossa caminhada e o acompanhamento da parte do Senhor sobre nossas vidas e derramarmos o nosso coração em gratidão ao Senhor. Porque nós somos muitas vezes ainda atraídos pelo pecado da murmuração, atraídos pelo pecado da reclamação, a um olhar pessimista para a vida. E se nós não cuidarmos do nosso coração e da nossa vida, certamente essa inclinação poderá sofrer uma atração maior para nós e nós acabarmos caindo neste pecado de murmuração terrível contra Deus. E o salmista diz que é bom é render graças ao Senhor. Este salmo que destaca a bondade, a fidelidade, que celebra as maravilhas de Deus, o cuidado de Deus e a sua justiça, só faz sentido quando nós estamos, de fato e verdade, dedicados ao Senhor. Lembra quando nós lemos aqui no início
da nossa liturgia, o Salmo 73, que Asaf, enquanto ele estava longe da presença do Senhor, enquanto ele estava longe dos átrios do Senhor, do santuário de Deus, ele era como um animal embrutecido, irracional, ele não percebia a realidade das coisas, ele só olhava com um olhar pessimista e até mesmo invejoso. Diz o texto que ele invejava as pessoas pela sua prosperidade, principalmente contrastando com o sofrimento do povo de Deus, e aí ele se afastava, deixando o coração dele amargurado. Só em pensar isso, para ele escrever aquele salmo, ele achou a tarefa pesada demais e os seus pés quase escorregaram. Portanto, nós precisamos dedicar um momento para essa gratidão. E este salmo todo, ele nos faz isso, ele nos leva a este pensar. E não somente pensar, mas esse praticar, uma prática de gratidão a Deus. Todo mundo sabe que essa prática de gratidão, ela já está bem difundida, até mesmo nas mídias sociais, que faz bem para o ser humano. Nós temos algo em torno de 3 a 4 segundos, dizem alguns escritores, para analisar alguma situação, algum cenário, alguma circunstância, alguma informação que nos chega, nós analisamos isso e introjetamos a percepção daquela análise em nossos corações em aproximadamente 3 a 4 segundos. E isso pode determinar o nosso espírito, o nosso ânimo para os próximos passos. Pode ser um ânimo pessimista, pode ser um ânimo positivo. Nós estamos, então, bem próximos de avaliarmos as situações que estão à nossa frente e decidirmos a reclamar ou agradecer. E quando nós reclamamos, começam a agir toxinas no nosso próprio corpo, que vão nos levar a males físicos, males emocionais, males psicológicos. Quando nós agradecemos, isso gera um bem-estar em nossas vidas. Pastor, não é muito alienante isso? Não, não é. Porque é a perspectiva que nós podemos abordar as coisas. É com essa perspectiva de que o Senhor está no controle de todas as coisas que nós podemos agradecer. Afinal, nós cantamos aqui, eu te agradeço até pelos perigos que nós passamos. Porque tem algo a nos ensinar e certamente Deus será glorificado nisso quando nós percebemos com gratidão no nosso coração por todas as coisas que enfrentamos. E o Salmo nos ensina isso. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele cuida da exaltação e louvor por todas as coisas. Por todas as coisas, diz o versículo 4, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Porque hoje nós estamos a exemplo dos discípulos de Jesus Cristo, em João capítulo 13, quando ele pegou a bacia e a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Lembra desse episódio? Que Pedro ficou resistente? Jamais. O Senhor é o meu mestre, o Senhor é o Cristo, tu és o Senhor de todas as coisas. Eu não vou permitir que o Senhor tome o lugar de um escravo para lavar os meus pés. Jesus queria ensinar uma lição para aqueles discípulos de humildade, de gratidão, de serviço, de obediência. Jesus queria e disse, se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo. Ele então vai para o outro extremo, lava tudo. E Jesus também ensina outra lição, de temperança, de equilíbrio, de maturidade. Somente aquilo que é necessário precisa ser limpo, Pedro. Não tudo. Calma, não é nem 8 e nem 80. Muito bem. Aquele texto ali em João capítulo 13 diz uma coisa interessante. Jesus, ao realizar isso em seus discípulos, ele disse assim, o que eu faço agora, vocês não podem compreender, mas vocês vão compreender depois. É justamente neste contexto de compreender depois que eu lanço o olhar para esses versículos do Salmo 92. Quando ele diz assim, como são grandes, Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Porque quando nós avançamos na nossa caminhada com Deus e olhamos para trás, naquele momento que não entendíamos nada, agora chegou o momento certo de entendermos. A profundidade da riqueza da graça e do amor de Deus, do cuidado, do zelo para Ele. O que nós antes achávamos que era só sofrimento, tristeza, lágrimas, de repente olhamos para trás e percebemos a mão do Senhor, nos protegendo, nos livrando, deixando de ser toda a potencialidade daquele sofrimento sobre nós, para trazer também um certo alívio e, sobretudo, um aprendizado nessa caminhada com Deus, trazendo experiência. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, é um texto que sempre lemos, que temos que trazer no nosso coração. Me ocorreu aqui, abra Romanos capítulo 5, por favor. Olha só, isso é que traz a pessoa com gratidão no coração, com submissão ao senhorio e soberania do Senhor. Em Cristo Jesus ele obtém isso. Em Cristo Jesus ele é justificado para ter agora um relacionamento pacífico com Deus, um relacionamento debaixo da paz de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes.
firmes na graça de Deus, firmes nas promessas de Deus, firmes na confiança da soberania de Deus, firmes no cuidado de Deus em todo o tempo. E ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nas próprias tribulações. Por quê? Porque com esse sentimento de gratidão, confiança, esperança, certeza na providência do Senhor, na soberania do Senhor, ele sabe o resultado dessa tribulação. Ele sabe que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência produz esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Gratidão, louvor, exaltação, o reconhecimento de que Deus está sempre conosco, em todo o tempo, dirigindo os nossos passos, mesmo no conflito conjugal, mesmo na decepção amorosa, mesmo nas dificuldades acadêmicas, mesmo nas dificuldades intelectuais. Às vezes nós estamos tão atribulados que não conseguimos ler, não conseguimos estudar, às vezes nós estamos com uma dor tão intensa que nos tira a concentração, não conseguimos trabalhar direito. Às vezes nós estamos amargurados por causa de uma situação que está acontecendo em nossas vidas e aquilo desestabiliza os nossos relacionamentos. Entramos em atrito e conflitos uns com os outros. Em tudo isso, quando nós deixarmos de olhar somente o sofrimento e percebermos que Deus está cuidando de nós nesses momentos, nós poderemos louvar, adorar o Senhor e perceber que profundos são os teus pensamentos, Senhor Deus Todo-Poderoso. A segunda parte deste salmo nos mostra o contraste entre justos e iníquos. No versículo 6, ele diz, o tolo não compreende isso e o insensato não percebe. Eles são os inimigos do Senhor. Perceba que a iniquidade, a impiedade, a tolice, são inimigos do Senhor. A palavra pecado em sua raiz traz essa essência de errarmos o alvo. Que alvo é esse, então? O alvo de vivermos para a glória de Deus. O alvo de vivermos para gozarmos de um relacionamento íntimo, em comunhão profunda com o nosso Deus. E quando a pessoa erra este alvo, ela está debaixo de um pecado. Ela está debaixo de uma declaração de autossuficiência e não dependência do Eterno. Uma declaração de que não se importa com o que ele diz, com o que ele fala. Por isso, a Bíblia chama de iníquo, de ímpio, ou até mesmo de povo pagão, são as linguagens religiosas presentes na palavra de Deus, mas nós entendemos que são aquelas pessoas que vivem como se estivesse desprezando não somente a existência de Deus, mas o relacionamento com Ele. Porque a questão da existência é algo que pode ser até lógico, queridos. Ainda esses dias eu vi uma imagem aí, vi uma reportagem das baleias jubarte fazendo em bolhas no mar o desenho da sequência Fibonacci, né? Vocês viram isso? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E essa sequência Fibonacci é tida como a assinatura de Deus no universo. Parece que tudo neste universo tem algo que está em coerência com a sequência Fibonacci. Mas eu gosto de falar nesse momento, não é da sequência Fibonacci, eu gosto de falar da aposta de Blaise Pascal. Lembra de Blaise Pascal, o matemático, filósofo? Ele disse que entre as pessoas que creem e as pessoas que não creem há uma grande aposta. Porque se eu creio e a outra não crê, e ela pode pegar e ridicularizar a minha maneira de viver por causa da minha crença, em obediência à palavra de Deus, em busca de relacionamento intenso com Deus, por meio da palavra que Jesus Cristo nos resgatou e nos tornou filhos do Pai, filhos amados de Deus. Então eu busco essa obediência, eu busco a observância dessa palavra, então eu me distancio das coisas que na palavra de Deus me mostram que desagradam o coração de Deus, e aí o não crente fala assim, você está vivendo em vão, você está fazendo tudo isso e não vai adiantar nada. Lembra lá de Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, que nós lemos lá que devemos amontoar tesouros na eternidade, tesouros no reino de Deus, tesouros no céu, porque onde estará o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro, onde estará o nosso tesouro, também estará o nosso coração. Portanto, o incrédulo olha para a gente como se fosse uma pessoa alienada, como uma pessoa que estivesse vivendo por algo irreal. Aí Blaise Pascal fala assim, tudo bem, então faz o seguinte, nós temos aí 70, talvez 80 anos, 90 anos, que seja o tempo que nós tivermos de vida, e você vai viver como se não existisse nada depois da morte, como se não fosse encontrar-se com Deus, como se não precisasse agradar o coração de Deus, como se nada acontecesse depois da sua partida deste mundo. E o outro cristão vai viver como se tivesse um relacionamento com Deus. Chegando lá, se não existir, bom, o cristão não perdeu nada. Ele viveu uma vida ética, justa, marcada pela verdade, pela bondade, pela gratidão. E isso é positivo em qualquer momento. Isso é bom, isso é virtude para ele. Não importa, se não existir nada, não tem problema nenhum. Ele viveu bem em 70 anos. Você viveu do jeito que você quis.
Então tem pessoas que vivem do jeito que quer. E mesmo pessoas que vivem do jeito que quer, às vezes fazem coisas que trazem grande prejuízo e destruição para a sua vida. Outras vezes trazem benefícios, virtudes também. Mas desprezou a Deus. E quando chega lá, e se existir verdadeiramente Deus, aí a coisa muda de figura. Porque agora a eternidade vai depender desses 70 anos que você viveu considerando ou desprezando a Deus. E ele diz, isso é uma aposta muito perigosa, vale a eternidade. Então, o iníquo, o tolo, que não percebe, o ímpio, que não considera, que despreza a Deus, ele tem um fim trágico. Ele tem uma eternidade que passará debaixo da ira de Deus, e terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E eu não estou sendo fatalista, tampouco querendo convencer vocês, porque graças ao Senhor, todos aqui têm o temor a Deus e seguem o caminho do Senhor. Mas talvez você que esteja me ouvindo aqui no YouTube, me assistindo, não tenha isso no seu coração. Então faça uma decisão hoje por Jesus Cristo, em nome dele, eu te peço. Porque isso depende da sua eternidade, aonde você passará eternamente os seus dias, ou debaixo do amor de Deus, ou debaixo da ira de Deus. E isso faz toda a diferença. Olha só, lá no texto que nós lemos no Salmo 73, se você quiser abrir, abra, por favor. Ele diz que, de fato, Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. De fato, Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. Por quê? Ele estava ausente de dificuldade? Não, ao contrário. Diz o texto que ele estava até invejando os ímpios. Ele falava da riqueza dos ímpios, ele falava da saúde dos ímpios, da prosperidade dos ímpios. Ele falava do jeito altivo, soberbo desses ímpios transitarem em sociedade. Sabe aquela pessoa que acha que tem direito de tudo? Ela tem direito de passar você na fila. Ela tem direito de tomar sua vaga no estacionamento. Ela tem direito de não pagar alguma coisa que você paga. Modo altivo de viver. E Asaf, o autor deste Salmo 73, ele olhava para isso e ficava perplexo. A presunção, eles dizem, versículo 11 do Salmo 73, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Ou seja, se é que Deus existe, tem algum conhecimento? Vai ficar sabendo do que eu faço às escondidas, do que eu tenho motivação no meu coração? Aí diz o texto, que ele chega no momento e fala assim, foi inútil conservar puro o meu coração. Está vendo só? Foi inútil. Parece que estava sendo a influência daquele ímpio, a influência daquele iníquo, dizer, não vale nada esse seu relacionamento com Deus, de ter pureza no seu coração, de andar com Deus, não vale nada. Então ele diz assim, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, santuário é morada de Deus, até que eu entrei na presença de Deus e descobri qual seria o fim deles. Asaf muda a perspectiva para a perspectiva de Deus. E aí ele percebe o juízo de Deus e depois ele sobre esses ímpios, ele percebe que eles serão destruídos no instante, ele percebe que eles serão aniquilados de terror, ele sabe que quando Deus despertar, a imagem deles serão completamente desprezadas, mas ele estará sob a direção de Deus. Versículo 24, tu me guias com teu conselho, depois me recebes na glória, aleluia. Essa é a grande diferença, voltando para o Salmo 92. Esse é o contraste que o salmista faz. O tolo não compreende isso, o insensato não percebe isso, versículo 7 do Salmo 92. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam iniquidade serão destruídos para sempre, mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Os teus inimigos perecerão. Nós podemos dar graças ao Senhor, porque não somos aqueles que vão perecer por causa da ira do Eterno. Em terceiro lugar, nós vivemos com um hino de gratidão a Deus. Em terceiro lugar, nós vivemos com um hino de gratidão a Deus, porque ele também declara a prosperidade dos justos. A partir do versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e cheio de seiva e verdor para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Existe uma prosperidade, aquela que nós receberemos na glória de Deus. Aquela prosperidade onde morte não mais existirá, onde lágrima não mais escorrerá nos nossos olhos, onde nenhum mal habitará junto com o Altíssimo, onde todos nós seremos santificados por completo e habitaremos diante do Eterno e seremos como Ele é, santo, irrepreensível. Seremos assim,
Essa prosperidade está reservada para nós nos céus, no tempo vindouro. Por isso nós suportamos com paciência, suportamos com alegria e gratidão as tribulações que nós vivemos aqui em terra. Mas existe um tipo de prosperidade que é para ser experimentada e vivida aqui na terra dos viventes. Eu gosto do Salmo 27, vocês sabem disso. Salmo 27 vai me apresentar essa realidade. Eu convido você a abrir Salmo 27. Os últimos versículos do Salmo 27, versículos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Eis aqui, o segredo de nós naqueles 3, 4 segundos iniciais, de analisarmos uma situação que é apresentada para nós, de nós não analisarmos de maneira pejorativa, de maneira pessimista, mas nós analisarmos de uma maneira instrumental de Deus para gerar no nosso coração gratidão, confiança, esperança em todo o tempo. Anime-se e fortifique-se o seu coração e espere no Senhor. Se é uma coisa boa, nós já agradecemos imediatamente, não é assim? Uma coisa, ó Deus, obrigado, ó que alegria, que satisfação. Quando estivemos agora lá em Brasília, semana passada, por ocasião de um compromisso já firmado antecipadamente. Então, quando nós chegamos lá, que nós reencontramos o nosso filho, que alegria, que satisfação. Reencontramos nossas mães, que alegria, que satisfação. E na hora de despedir, que tristeza, que decepção. Não, nos animamos e nos fortificamos no Senhor, esperando nele a providência de sempre ter episódios de alegria, de satisfação. Ainda que neste momento, às vezes, entristecido, abatido pela distância, pela saudade, mas sempre nos animando e nos fortificando no Senhor, esperando, porque Ele é o Senhor da glória e a sua soberania nos mantém em pé. É assim que nós vivemos. E esse tipo de prosperidade nós vivemos na terra dos viventes, não é na glória. Aqui o Salmo diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, no aqui e agora. E eu oro, sempre quando eu estou orando pelas pessoas, no meu momento de devocional, no meu momento de intercessão, eu peço para Deus, em alguns certos pedidos, que Ele experimente a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu não sei, muitas vezes, qual é o desígnio do Senhor para certos caminhos, certas circunstâncias que as pessoas estão vivendo, mas eu pego e me valho da palavra do Senhor para dizer, na terra dos viventes, Senhor, manifesta a Tua bondade. O Senhor é rico em bondade, é grande em misericórdia. Manifesta a Tua bondade na terra dos viventes. Não deixe ele perecer, não deixe ele morrer, não deixe ele partir, não deixe essa pessoa morrer sem perceber e experimentar a riqueza da Tua bondade na terra dos viventes. E se por essa bondade o Senhor usar essa situação como instrumentalidade para manifestar isso, que seja breve, em nome de Jesus. E assim eu oro, assim eu espero no Senhor e vou fortificando o meu coração para chegar à conclusão do salmista. O salmista disse no versículo 15 do Salmo 92, tanto para anunciar que o Senhor é reto, justo e bom, como para mostrar que a conclusão do início é lógica, é legítima, ela é aquilo que deve morar e habitar no meu coração. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Por quê? Porque bom é render graças ao Senhor. E por que é bom render graças ao Senhor? Volta à lógica, porque Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Só quem tem um coração grato percebe que o Senhor é justo em todo o tempo e que Ele nos fortifica, colocando-nos numa rocha inabalável, Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Ore ao Senhor, peça ao Senhor neste momento para falar mais e mais com você, em nome de Jesus, por meio dessa mensagem, por meio do Salmo 92. Quantas vezes nós estamos diante de um texto, lemos um Salmo, e ele passa despercebido em tantas preciosidades por nós. Mas essa noite você foi exposto à bondade de Deus, exposto a um chamado à gratidão ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores, anunciar pela manhã e à noite a bondade e a fidelidade dEle, as misericórdias do Senhor que não tem fim. Isso é bom, e quando nós entendemos dessa bondade, quando nós entendemos essa atitude de gratidão no nosso coração, nós fazemos dEle a nossa rocha,
o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Fazemos dele aquele bom pastor em que confiamos a nossa vida e existência, a nossa segurança e o cuidado da nossa caminhada. Fazemos dele o Senhor de nossas vidas, o soberano, o excelso, o Rei dos reis. E nele não há injustiça, nele não há imperfeição. Todos os caminhos do Senhor são caminhos que nos levam a confiar nele, porque o amor do Senhor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós oramos e nós pedimos isso, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós nessa noite, ó Pai, este mês de gratidão, um mês em que lá na frente nós celebraremos o culto de ações de graças, onde o Senhor em todo o tempo, ó Pai Celestial, estará sendo exaltado pelas maravilhas e os teus feitos, onde reconheceremos que profundos são os teus pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, mas que não seja somente em um mês ou em uma data específica estipulada no calendário, mas que seja uma condição de vida, seja uma prática diária, seja o estilo, ó Pai Celestial, da nossa caminhada neste mundo, glorificando o teu nome em todo o tempo, te agradecendo, porque o Senhor é bom, rico em misericórdia, fiel, justo, compassivo. Tu és o nosso Deus. E em Cristo Jesus, ó Pai Celestial, nós podemos perceber isso, porque o Senhor nos justificou mediante a fé e agora nós temos esse andar pacífico com o Senhor. Temos a paz do Senhor sobre nossas vidas e não mais a ira que pesa sobre os filhos da desobediência. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, toma os nossos corações diante de Ti, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém.